Gentes e lugares. Este sábado, na Rádio Dom Fuas, a partir das 14 horas, em direto do campo de futebol do Alqueidão da Serra, no âmbito das comemorações dos 50 anos do CCR do Alqueidão da Serra. Nesta emissão, vamos falar com autarcas e dirigentes de associações desportivas e culturais da freguesia. Gentes e lugares. Este sábado, depois das 2 da tarde, na Rádio Dom Fuas. Esta emissão tem o apoio Rodolixo, gestão de resíduos, a empresa de limpeza do seu município. Porto de Mós, mais limpo. Azeites Morgado, uma produção local em Telhados Grandes, Porto de Mós. Vem render-te aos sabores da McDonald's num restaurante em IC2, São Jorge, Porto de Mós. Ora viva, muito boa tarde. Então, esta é mais uma emissão especial do Gentes e Lugares na Rádio Dom Fuas. O Gentes e Lugares, que é um programa que tem visitado várias localidades ao longo destes últimos meses. Ora, hoje, nesta emissão especial, estamos em Alqueidão da Serra, e tudo a propósito dos 50 anos do Centro Cultural e Recreativo do Alqueidão da Serra. São vários eventos que estão a acontecer, penso que já começaram ontem e que vão continuar ao longo do dia de hoje. Um deles é este programa especial, onde vamos receber muitos convidados, onde temos aqui também uma equipa. Eu estarei aqui à conversa com a Jéssica Silva, que por sua vez vai falar com os convidados ilustres aqui do Alqueidão da Serra, do CCR, também técnica o Rafael Duque e ainda o João Carlos Moliano. Dito isto, Jéssica, muito boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui neste belo local, estamos no meio de um campo de futebol, para quem não está a ver, o campo de futebol onde joga habitualmente o Alqueidão da Serra. Foi aqui que fomos recebidos, e bem, até agora, não é? Muito bem. Por toda esta equipa do Centro Cultural e Recreativo do Alqueidão da Serra. É isso mesmo, Luís. E para quem não nos conhece, não é que isto interesse muito, mas nós somos os dois muito amantes de futebol, portanto, para nós, o cenário está perfeito, não é? Concordas? Concordo. Um campo de futebol, para mim, é sempre um cenário perfeito. Até mesmo neste piso, que é provisório. É provisório, quer dizer, este é um piso que não é aqui que jogam habitualmente, obviamente. Já vamos falar disso daqui a pouco, mas sim, é um cenário, se calhar vou exagerar um bocadinho, idílico para mim. Eu vejo um campo de futebol e estou sempre nas minhas 7 quintas. Exatamente. Se terem uma bola, daqui a pouco vamos-te ali apanhar a dar uns toques, não é? É deixar a emissão e deixarem-me à vontade. Depois eu ainda vou contigo, pronto, fica combinado. É isso mesmo, Luís, tu já deste aqui um bocadinho o contexto porque é que estamos aqui e já temos casa cheia. Temos aqui 3 convidados que obviamente fazem parte da estrutura do clube e que faz todo o sentido que aqui estejam. À minha frente tenho então o Artur Correia, que é o atual presidente da direção, o Diego Caldas, que é o vice-presidente, e o treinador Rui Rodrigues. Eu vou começar por falar com o senhor presidente, que está recentemente na direção deste clube, e eu pergunto-lhe, é um orgulho muito grande estar presidente logo numa altura em que se assinala meio século de história? Claro que é. Eu acho que é mesmo um orgulho muito grande. É um orgulho que eu sinto, porque nós estamos a fazer coisas que a terra gosta. Estamos a mudar o estádio, estamos a alterar as obras, estamos a envolver muita gente que se calhar não estava tão envolvida, mas pela dinâmica de muita gente nova, daqui do vice-presidente, do Diego e de muita gente, do Paulinho, muita juventude que está muito perto de nós, tem trazido muita gente nova e muita ajuda para este clube. E é isso que a gente quer manter. Queremos manter os novos e segurar os velhos. Claro que os velhos vão abalar, mas os novos vai ser o futuro do clube. Eu vi o Diego a abanar a cabeça que sim, para quem não nos está a ver, eu explico. Concorda com esta visão e também para si é um orgulho estar neste clube, nesta altura? Claro que será sempre, mas 50 anos são 50 anos. Sim. De fazer parte da direção do clube da minha terra, do clube do meu coração. É o clube que eu gosto, é o clube que eu mais apoio. Não sou de outro clube, não sou dos 3 grandes. Eu dos 3 grandes sou do Alqueidão. O que é raro, não é? Que é raro, mas aqui nesta terra já se começa a ver bastante. Se começava a ver bastante gente a gostar mais do clube da terra do que dos 3 grandes, do que habitualmente as pessoas gostam. E faz todo o sentido ajudar o clube quando preciso, quer em obras, quer em festas, quer em tudo, quer em qualquer tipo de eventos. Acho que faz todo o sentido para mim e para os meus colegas mais ou menos da mesma geração que eu. Eu sei que o Artur já estava ligado ao clube há algum tempo, mas porquê agora assumir este cargo? Eu acho que fui um bocado empurrado para isto.
já sim, eu acho que estive sempre ligado. Eu comecei a jogar futebol neste clube com 15 anos, porque não havia equipas inferiores aos 15 anos. Fiz um ano de juvenil, depois não tivemos equipa de júnior. Não, joguei equipa de júniores, mas como juvenil. Depois a equipa não seguiu para a frente, eu passei para sénior e mantive-me sempre ligado ao futebol. Não estou ligado ao clube, nos 4 anos estive imigrado na Suíça, mas mesmo assim quando vinha na época do Natal e da Páscoa estava sempre a colaborar com eles. Portanto, eu tenho uma ligação de 30 anos, 40 anos com o clube. Pertencia às direções anteriores, algumas como vice-presidente. Ganhei alguma experiência, aprendi muito com eles. E chegou o momento de assumir, porque também é preciso, às vezes também é preciso haver mudança. Eu vou aproveitar a deixa, que eu não sabia, de que esteve imigrado. Sente-se, lá fora sente-se ainda mais as cores da nossa pátria? Sente. E neste caso da nossa terra. Sente. Eu posso contar que estava sempre ligado às 5 da tarde para ver o resultado do Alqueidão, para saber se tinha ganho, se não tinha. E por acaso até foi curioso, que foi num ano em que o Alqueidão subiu na mesma. Ou seja, desceu porque não quis subir e naquele ano voltou a subir e eu acompanhava as festas da terra, porque puseram lá uma janela para o mundo, era uma câmara a filmar a festa do Alqueidão, e a gente fora sente mais, tem mais saudades, algo que nos agarra mais à terra. Já que fala de subida, era a minha próxima pergunta. Isto cai que nem luva, no ano em que fazem 50 anos, conseguirem logo subir à honra. Era obviamente um objetivo e estendo a pergunta aos dois. Sim, era o nosso objetivo desde o início, porque o ano passado, no ano anterior, infelizmente descemos de divisão. E logo desde o início da época quisemos impor o objetivo de subir, de pôr o Alqueidão onde deve estar. Ou seja, neste caso, a divisão de honra. Começámos o projeto desde o início. Os primeiros resultados não foram bons, muitos empates, algumas derrotas. Depois mudou-se a equipa técnica, onde fomos buscar aqui o Rui, e desde aí foi sempre a ganhar. E a equipa técnica e os jogadores, e é de louvar, meteram o Alqueidão onde merecemos. Porque é mesmo essa a vossa ideia, que faz sentido para o Alqueidão e tendo em conta a importância que tem o clube para a terra, estar na honra, sim. Não é? É o mínimo para vocês. Sim, é o mínimo para o Alqueidão, mesmo quando este ano foi diferente dos outros todos, porque estávamos na divisão abaixo, nós íamos a certos campos, íamos a todo lado jogar, onde não estamos habituados lá a ir, e toda a gente dizia, vocês têm, têm uma magnitude que não é desta divisão, é pelo menos da divisão de honra, porque as pessoas não estão habituadas a que um clube na divisão distrital leve tanta gente fora. O Alqueidão, se calhar, mesmo na honra, é capaz de ser o clube que leva mais gente fora, e em casa também, mas leva mais gente fora a ver os jogos. E acho que tanto os adeptos como a direção, como tudo, mereciam, pelo menos, na divisão de honra. Há muitos clubes e associações que falam da dificuldade atual de conseguir congregar as pessoas para os clubes, para as associações, não só para jogar, mas também para ajudar nas festas, para dinamizar atividades. Vocês sentem que no Alqueidão têm essa dificuldade ou não? Têm conseguido debelar isso? Eu acho que até temos, e a prova está ali naquela tenda, porque aquela tenda é a diafa das tasquinhas, também, enquanto também temos os treinadores e alguns patrocinadores, mas estão Só ali... para contextualizar, além do nosso estúdio, no meio do campo está também uma tenda onde se realizou um almoço convívio. Sim. Correto? E nós fazemos isso e fizemos até na pandemia que não houve tasquinhas, nós até nesse período fizemos... com as restrições, uma equipa, nós temos 3 equipas nas tasquinhas, cada equipa tem à volta de 35 pessoas, fora as senhoras que fazem as morcelas. Na pandemia, como não houve tasquinhas, nós não quisemos perder esta tradição de fazer este almoço. Fizemos com algumas nuances, ou seja, uma equipa comia ao meio-dia, outra comia ao meio-dia e meia, outra comia... Ok, no fim juntava-se tudo na mesma, os teimosos ficavam lá sempre. Mas fizemos sempre, e este grupo está aqui, estamos à volta de 120 pessoas, ou 130 pessoas, ou 150 pessoas a trabalhar nas tasquinhas, durante 9 dias. É duro, mas é mais duro para nós ainda um bocadinho, porque nós começamos uma semana antes,
Começamos uma semana antes, foi um foguete. Sim. Ahm, ahm, Começamos uma semana antes das tasquinhas e acabamos depois, ainda não paramos porque tivemos que organizar esta festa e agora temos aqui com obras que envolvem muito o estádio e precisam da nossa ajuda. E Como da ajuda. aproveitamos então para falar disso. Que obras são estas? Que custos é que estão aqui envolvidos? Porquê agora? Várias perguntas numa só. A obra principal aqui embutida é a troca de relvado sintético, que já estava bastante debilitado, já tinha cerca de 18 anos, foi posto em 2007, acho eu. Sim. E era necessário fazer a troca porque já tinha muitas depressões, já não era saudável jogar neste sintético. Então a principal ordem de trabalhos era remover o sintético e pôr um novo. Calhou bem que removemos e antes de pôr estamos aqui agora a fazer a festa. Depois, além disso, vamos também, ou seja, os muros à volta do campo estão muito próximos do terreno de jogo. Vamos alargar um bocadinho também para a segurança de quem anda lá dentro a jogar. Também dar uma pintura e aqui renovar um bocadinho o nosso estádio. E pronto. Isto vai obrigar a um grande esforço financeiro? Certo. Números, não lhes consigo dizer ao certo. Vai obrigar um grande esforço financeiro e grande esforço pessoal, que felizmente nós somos uma terra muito unida, em que as pessoas da terra ajudam, quando é preciso ajudam, e esta semana, em termos de podar as árvores e de lá em baixo, cortar mato, porque foi sempre o pessoal da terra que aqui andou, e as obras vão ser se calhar 80% feitas por malta da terra. E vai à sua pergunta há bocado, que me estava a perguntar se temos dificuldade em trazer malta para ajudar. Acho que não temos muita dificuldade, como se calhar outras associações têm, porque o Alquedão é uma terra bastante unida em prol de tudo, neste caso do clube de futebol, que quando é preciso ajudar, as pessoas aparecem e são sempre bem-vindas, e por isso é que nós temos hoje aqui aquela mesa e aquele almoço, que é para agradecer a toda a gente, quer patrocinadores, quer dirigentes, quer pessoal que trabalhou nas tasquinhas, pessoal que trabalhou no clube, desde quem varre, se calhar quem lava a louça, quem faz o almoço na tasquinha. É uma forma de agradecimento por tudo o que fizeram nestes 50 anos do clube. Acho que faz todo o sentido agradecer a quem ajuda o clube. Para terminar, para irem para a festa, tendo em conta todas estas mudanças que estão a fazer e o plantel que têm, quais são os objetivos que têm para a próxima época? O objetivo, o projeto que o Alquedão tem, é ser fiel aos jogadores que contrata, o treinador que contrata, chegar ao fim do mês, se houver salários para pagar, é pagar, e chegar ao domingo e ganhar os jogos todos. Muito bem. Depois, no final, eu propunha virem cá cantarmos os parabéns ou assinalarmos aqui a emissão de uma forma especial para o CCR. O que é que acham? Pode ser? Depois alguém irá chamar-vos. Agora, é assim, o treinador vem para aqui, ou seja, uma substituição, que é uma coisa que os treinadores gostam de fazer, não é? Vou pedir aqui ao Rui Rodrigues. Neste caso só vai receber a parte boa que é entrar, não é? Não é Sim, sair, porque sim. aí o treinador já não é tão gostado pelos jogadores, não é? E desta época também entrou e fica com os louros todos a subir. E é isso, Depois Luís, fez um trabalho enquanto se dá aqui a substituição, há pouco falavas do facto dos festejos terem começado ontem, e é verdade, começaram mesmo ontem, na noite de ontem, às 22h30 houve sem ensaio com vida Walter Geraldes e à meia-noite DJ Pedro Lotter, penso estar a dizer bem. Hoje Hoje há a festa rija e até bem tarde, não é? A festa rija, exatamente, mas começámos então com o almoço convívio às 12h30, depois falamos do resto, pode Sim, ser? é o almoço que ainda está a decorrer também Ainda aqui está a decorrer, em pleno também campo de futebol, onde estamos também aqui à conversa com os nossos Exatamente. convidados. O Diego falava de um aspecto que é por esse que eu quero começar, mas antes de dar-lhe as boas-vindas por estar aqui, é o facto, precisamente numa época tão especial, ter começado com um mau início, ou seja, o Alquedão vinha com 3 empates, eu fui confirmar 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória, e deu logo a volta ao jogo. Esperava conseguir logo erguer a equipa. Ora bem, antes de mais, boa tarde pelo convite para estar aqui e dizer antes de mais que, claro que quando se inicia um trabalho, seja em que altura for, nós temos sempre grandes expectativas de conseguir os nossos resultados enquanto treinador. A verdade é que
entramos não a meio, pouco mais de um terço do campeonato. E sim, havia um objetivo bastante bem definido por esta direção, pelo clube em si, que era realmente tentar subir divisão. Ou seja, levar o Alquedão à divisão onde tinha estado no ano anterior e portanto, a expectativa, o objetivo estavam muito bem definidos. Obviamente, quando se entra numa altura, tal como eu disse atrás, que não é a inicial, acaba sempre por ter um contexto bastante diferente. A verdade é que... Atrás do prejuízo, neste caso, não? Sim, havia muito jogo por disputar, havia muitos pontos também para tentar ganhá-los. A verdade é que eu vim encontrar um grupo de trabalho que aceitou um desafio que era o meu próprio. Ou seja, eu, por o contexto da vida profissional de futebol, enquanto treinador, eu nunca tinha estado numa divisão distrital. Nunca disse não, porque nunca se deve dizer nunca, mas vim envolvido num projeto. Eu não chamo projeto, porque os projetos são muito falseados por aquilo que são as estruturas dos clubes, as equipas que estão à frente dos clubes, mas diria que foi um desafio a mim próprio, o facto de aceitar aquilo que me propuseram. Obviamente que antes de aceitá-lo, tive a oportunidade de verificar a equipa num jogo em Turquel, que estava entregue nesse jogo a alguns dirigentes, treinadores, entre aspas, naquele jogo, e que até ganharam, mas estava bem definido naquilo que eram os propósitos da direção mudar a equipa técnica. E a verdade é que eu, ao verificar esse jogo em Turquel, percebi que realmente, para além daquilo que me tinha sido transmitido, que estava perante uma equipa que realmente tinha bastante qualidade. Não conhecendo em termos de pessoais, mas em termos de qualidade naquilo que me foi dado a observar, estava realmente ali perante, no contexto que era, primeira distrital, última divisão dos nossos campeonatos, que sim, poderia ter realmente ali uma porta aberta para que, aceitando as ideias do treinador, neste caso do grupo de trabalho, as coisas poderiam ter um bom final. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu vim encontrar um grupo de trabalho que, não pelos resultados que tinham acontecido anteriormente, percebi que havia matéria-prima para trabalhar. E havia só duas soluções, que era, ou aceitavam a vinda de um treinador que nunca tinha estado a este nível, que desconhecia por tudo e mais alguma coisa esta divisão, e agarrar-se àquilo que era realmente a experiência, neste caso a minha, e propor um desafio também que eles me pudessem ajudar a ter sucesso. Se eles me ajudassem a ter sucesso, era sinal que no final todos nós tínhamos o sucesso. E ajudaram, está à vista, não é? Completamente. E o que é que acha deste clube? Isto porque, e já falou, que já passou por vários clubes, e eu vou dar alguns exemplos para quem nos está a ouvir: Famalicão, Beira-Mar, Aves, União de Leiria, Paço de Ferreira. Provavelmente não estou aqui todos, mas já está aqui uma amostra muito grande. E como falou, de patamares mais altos. Tem esse termo de comparação. O que é que distingue este clube de outros pelos quais já passou? É difícil distinguir. Eu vou tentar explicar porquê. Porque, tal como eu disse, não tinha estado nunca a trabalhar neste nível. A verdade é que vim encontrar aquele bairrismo que nos dias de hoje é difícil de encontrar. E portanto isso tudo ajudou. E foi perfeitamente visível desde o dia 11 de novembro que eu entrei aqui, que fiz o meu primeiro treino, e até ao final, com o objetivo conseguido. Porquê? Porque foi aquilo que eu ouvi aqui um pouco, ainda há pouco, o Presidente e o próprio Diego, que faz parte de uma geração diferente, mas que este bairrismo, que não é só aqui, obviamente, que existe, mas fica difícil cada vez mais existir. Mas ainda há muitos sítios, e falávamos disso há pouco, onde os três grandes ainda são o clube principal e depois sim é que vem o clube da terra. E aqui isso não acontece, é isso? Pelo menos parece-me que não. Mas pronto, isto para dizer que realmente foi uma agradável surpresa. Eu, enquanto jogador, joguei aqui à volta, em alguns clubes. Enquanto treinador, também treinei aqui à volta.
E a verdade é que eu nunca tinha passado por Alquedão. É incrível. E estou radicado na Marinha Grande há 29 anos. Portanto, treinei sempre fora da zona de conforto, se quisermos interpretar assim. E portanto não fazia ideia. E obviamente que é agradável quando se percebe que deixam trabalhar um treinador e uma equipa técnica. Na altura éramos só dois, portanto era o meu adjunto. Fomos os únicos dois elementos que viemos de novo. Vão ser reforçados esta Vamos época. ser reforçados, felizmente. Aí também é aí que o grupo entra. É que 6 meses e meio estar a treinar, mesmo ao nível que nós estávamos. Porque eu dizia muitas das vezes, eu tenho um grupo que são jogadores distritais profissionais. E são, ou se quisermos ao contrário, são os profissionais amadores. E isso levou ao sucesso. E com muito esforço, não é? Porque falando um pouco do esforço que um jogador numa distrital com um trabalho tem de fazer para vir treinar, é de louvar, não é? É de louvar completamente e depois perceberem que, e eu fui dizendo sempre isso, nós tínhamos 3 guarda-redes e portanto aí foi um pouco daquilo que foi o resto do grupo. Ou seja, eu tive que explicar e fazer entender aos guarda-redes que não havia capacidade, não era financeira, não havia disponibilidade de ter alguém connosco, para treinar os guarda-redes. Obviamente que isso foi uma parte para mim não teve grande dificuldade porque eu integrava-os e portanto estava tudo feito no que era o treino em si. Mas sei que para 3 guarda-redes estarem a um treino sem ter um treino específico faz com que parem no tempo, faz que os mais novos não evoluam e isso tem a sua dificuldade. E eles 3 agarraram-se a esse contexto e foram parte integrante daquilo que foi no fundo o resto do grupo. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para tentar o nosso objetivo todos juntos e aí, portanto, eu continuo a enaltecer todo o grupo de trabalho, sem dúvida. Tendo em conta os elogios que faz ao grupo, que perspectivas é que tem para a próxima época? Como todas as divisões, como todos os treinadores, como todos os clubes, tem que se fazer, tem que se tomar decisões. E as decisões foram tomadas em prol de um clube, em prol de um grupo de trabalho, sempre na perspectiva de que me dão a abertura para eu fazer as minhas decisões de acordo com aquilo que é o clube e portanto tudo isso está a ter um desenvolvimento perfeito. Há jogadores que gostariam de vir para o Alquedão e não podem, há jogadores que o treinador gostaria de trazer para o Alquedão e não vêm, e há jogadores que se calhar o treinador não pensava os trazer e vêm. E isso faz com que vá tudo ao encontro daquilo que foi estabelecido 2 meses antes de nós conseguirmos a conquista da subida de divisão, porque realmente existe essa simbiose entre as partes, quem lidera, quem está aqui todos os dias juntamente connosco e portanto tem sido realmente de realçar essa simbiose que existe entre as duas partes. E isso faz com que, não deixando de enaltecer um grupo de trabalho como eu tive a época passada, que é importante, não é fácil gerir um grupo de 24 homens, jogadores, se quisermos, e todos remarem para o mesmo lado. E foi isso que fez a gente ter o sucesso que teve, que era o mínimo que se podia conseguir, que era voltar a pôr o Alquedão na divisão de honra. Mas nunca posso esquecer de que os menos utilizados, os que jogaram quase nada, tiveram sempre no dia a dia a ajudar o restante grupo de trabalho. Isso para um treinador, seja que nível for, é gratificante, porque é sinal que as pessoas vêm treinar satisfeitas, não vêm ao treino, mas vêm treinar, que é diferente, e isso foi conseguido. E, portanto, o próximo passo que nós vamos querer dar em termos esportivos, em termos daquilo que é as opções, decisões e critérios do treinador, está tudo em sintonia com quem manda. E portanto, o meu principal objetivo enquanto treinador é manter realmente um grupo coeso, unido, trabalhador, comprometido, porque depois há que trabalhar e só com o trabalho é que se pode alcançar os resultados. São 50 anos, temos de falar disso. Na sua opinião, como treinador, qual é a importância deste tipo de clubes, lá está, bairristas da terra, para as terras e para as freguesias? Fica mais fácil quando se já teve em clubes centenários e com mais anos do Alquedão, fica mais fácil de falar. Mas realmente, pelo aquilo que me percebi durante estes 6 meses e meio, é que existe várias gerações, realmente, tal como o Presidente disse anteriormente, várias gerações, toda a gente, toda a comunidade aqui de Alquedão percebe-se que está envolvida,
em todo o tipo de eventos, que é uma coisa impressionante. E eu já marquei presença em todos eles, seja por muito tempo ou por pouco tempo, mas marquei presença. E a verdade é que eu percebo isso. Portanto, percebo desde da menina de 6 anos que vai com o pai e a mãe ajudar a irmã que está na cozinha. É uma coisa surreal, realmente, que faz sentir-nos bem. E, portanto, isso são 50 anos muito bem conseguidos, porque o clube já tem a sua história também desportiva e em termos de coletividade. E, portanto, há que dar os parabéns a esta gente e que continuem assim. Luís, agora vamos substituir o treinador, não é? Vamos, Agora é a vez dele. Vamos, deixa-me só aqui fazer uma pergunta. Eu estava aqui a pensar, algures durante a conversa, referiu que o plantel teria 24 jogadores, e normalmente será mais ou menos esse número, e que isto é um clube bairrista. Isto pode ser uma situação um bocado utópica, mas seria melhor, por exemplo, ter essa equipa de 24 jogadores, porque eu pergunto, quantos jogadores é que são do Alqueidão? E eu não faço a mínima ideia, confesso. Não sei se há sequer, se são muitos, são poucos. Também estou como você, portanto, não tenho o critério ou perceber quantos são, talvez 2 jogadores, não mais do que isso. Do Alqueidão mesmo. Do Alqueidão mesmo. E se calhar o próximo convidado, já o vais apresentar, não é? Sim. Se calhar até saberá responder melhor essa pergunta. Haveria jogadores suficientes para fazer uma equipa, mesmo que fosse uma divisão abaixo e competir com os jogadores da região, em vez de lutar para a subida e estar numa divisão acima, como estar à honra? Eu penso que para um treinador, o melhor será sempre estar na divisão mais acima, mais competitiva. Para um clube bairrista, isto fazia sentido, ter uma equipa com jogadores da terra, só. Mesmo que a competir em escalões mais baixos. Se nós quisermos fazer uma análise geral em termos do que é Portugal, não existe isso. Não existe. Hoje em dia já não existe. Já existiu em tempos haver, se quisermos falar, porque eu apanhei muitas equipas onde joguei ainda enquanto jogador, se calhar há 30 anos atrás era possível ter mais gente da terra do que propriamente de fora. Hoje é o contrário. Mas não é só no Alqueidão, é em todo lado. Em todo o lado. É em todo lado. Porque as pessoas, e é aqui que se calhar, vou ter que voltar aqui a Alqueidão, é aqui se calhar que se consegue perceber o fenómeno do que é uma coletividade envolvida. É que, mesmo que nós quiséssemos procurar, eu já percebi isso, jogadores do Alqueidão para integrar, estamos a falar do plantel sénior, obviamente, não estamos a falar da formação. Seria muito complicado. Seria muito complicado. E, portanto, se calhar consegue-se ir por outro lado. Muito mais gente envolvida do que mais jogadores da terra. Mas é como eu digo, eu tenho essa noção e tenho a certeza absoluta que acontece em todo o Portugal. Norte a sul do país. Exatamente. Podemos então agora Sim. substituir o treinador? Pronto. Avancemos. Muito bem, é a sua vez de ser substituído. Muito Muito obrigada obrigado. por Está ter estado levantada a connosco. placa, é a tal situação Ok. que o jogador não gosta e que o Pois. treinador, neste Ok. caso, também vai ter que sentir. Sim, senhor. Tudo E bem, passamos para um jogador, precisamente. David Marques é o atual capitão da equipa, há cerca de 7 anos que está no clube, foi mais ou menos as informações que eu recolhi. Faz sentido ou não? 9? Nove. Ainda é mais, caramba, 9 anos que está no clube, é central. E a pergunta que começo por lhe fazer é como é que se deu a vinda há 9 anos para o clube? Eu não sei se me estão a ouvir. Antes de mais, boa tarde a toda a gente e a todos vós e a toda esta malta que está aqui, que Que é muita, para quem não vê, é muita. já cumprimentei toda a gente, mas pronto, cumprimento aqui de uma forma mais, eu sei que eles estão a ouvir, portanto vou cumprimentar. A minha vinda foi fácil. Vim com o treinador que veio para aqui. Tinha feito a formação no Maranhense, fui com ele para o Alcoaça e depois ele decidiu vir aqui, falámos e foi fácil a minha vinda. Vim um bocadinho assim às escuras, porque eu nunca tinha ouvido falar do Alqueidão, nada a ver, e quando não soube falar, pronto, não sabia de nada. As informações que me davam era sempre uma coisa, com toda a gente que eu falei foi: olha, vai, que é um clube especial, e tu vais sentir isso, e é um clube especial. E realmente é um clube especial porque é pelas pessoas, as pessoas fazem muito este clube e é especial por isso. Uhum. Essa era uma das questões que tinha para si, e agora quero falar da grande conquista que tiveram esta época. Conseguiram voltar à honra, como plantel estavam à espera, como capitão estava à espera, e que força é esta deste plantel para conseguir logo voltar? Sim, já estávamos à espera, foi logo desde o início, como já disseram aqui,
desde o início foi definido esse objetivo e acho que fizemos equipa para isso, mantivemos praticamente a mesma base, que tínhamos confiança, fomos reforçar mais alguns setores, mas desde o início que foi definido, começámos mal, mas tínhamos a certeza que ia correr bem e foi isso mesmo. Pena não termos conseguido o título, isso era mesmo de louvar, mas pronto, fica a conquista à subida à honra. O que é que sentiram quando o técnico que acabou de estar sentado aqui, Luís Rodrigues, chegou? Sentiram de facto que ia haver mudança? Sentiram que ainda era possível alcançarem o vosso objetivo? Enquanto grupo, o que é que falavam entre vocês? Sim, por acaso com o Kiko e com o Petita falei muitas vezes e achei que ele vinha com uma atitude diferente, porque já teve noutros patamares e essas coisas, mas não, foi sempre um senhor muito tranquilo connosco, que manteve-nos sempre muita tranquilidade, muitas coisas a corrigir, mas sempre muito tranquilo e passou-nos muita tranquilidade e acho que foi isso. Por aí passou o grande sucesso que foi a subida de divisão. E o que é que acredita que esta época que está quase a começar podem fazer na honra? Acho que passa por fazermos uma época tranquila, louvar o nome do Alqueidão, porque acho que é um nome que tem que se elevar e os jogadores que vieram já fazem praticamente todos parte da casa e sabem o que é sentir o Alqueidão e acho que é por aí, é louvar o Alqueidão e tentar fazer uma gracinha na taça desde que eu vim para aqui. Foi sempre o objetivo e nunca chegámos a esse momento, mas acho que é por aí. Fazer um campeonato tranquilo e fazer uma gracinha na taça. Acaba de renovar. Imagina-se cá há muitos anos no clube. Eu sei que o futuro é sempre incerto, mas... É. Pá, eu vou conforme as coisas correrem. Pode haver um azar, pode haver... Nunca sabemos, mas eu sinto-me em casa porque é aquilo que o Alqueidão me faz sentir e as pessoas do Alqueidão me fazem sentir. Sinto-me em casa e enquanto eu me sentir bem, me sentir útil ao Alqueidão, eu vou ficar se eles quiserem. Depois, logo se vê o futuro. Fiz esta questão ao treinador, mas acho também é importante ter a perspectiva do jogador, que é qual é que é a importância destes clubes distritais para as terras? Vocês são pessoas que trabalham, que depois vêm jogar, é tudo por amor à camisola e por amor ao desporto, e é também uma forma de conseguirem fazer desporto sem serem patamares mais altos. É muito importante este tipo de clubes. Acho que sim, acho que é importante tanto para nós jogadores, tanto para estas pessoas que gostam de fazer isto e que fazem isto com muito amor e transmitem-nos isso e acho que é importante fazer isso para elevar também o nome e manter as pessoas ativas também, porque esta malta gosta de convívio e gosta de estar sempre juntos e é muitas festas e eles gostam disso e acho que é importante por causa disso. Como capitão, quero deixar uma mensagem aos adeptos de confiança, de que o grupo está unido e já agora os parabéns ao clube. Foi, exatamente. Têm que confiar em nós e no trabalho do Rui, da equipa técnica do Rui e principalmente nós jogadores, eles sabem que nós vamos tentar dar sempre o máximo e podem contar connosco para fazerem um brilharete. Muito bem. Ficam aqui as palavras de capitão. O capitão disse, capitão promete, portanto é o que podem esperar do clube, não é? E já com 9 anos de história, já é uma história longa no futebol, já não é assim muito normal 9 anos no mesmo clube e também parabéns por isso. Se calhar por ter já 9 anos, eu vou só aqui deixar uma última pergunta, isto é o tal curioso que gosta de futebol, mas que está um bocadinho fora do futebol distrital. Qual foi o jogador mais famoso que saiu daqui, ou se alguém que tenha conseguido chegar a uma Liga 3 ou Liga 2, ou se são jogadores que têm andado por aqui? E bem na mesma, obviamente. Acho que o nome que me vem assim à cabeça é o André Sousa, que passou aqui um tempo, um aninho ou dois, mas de cabeça assim não me recordo mais ninguém. O Conca, toda a gente conhece o Conca, eu não sei se estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir bem. O Conca, que é um homem daqui da casa e esteve noutros patamares e esses dois nomes que me vêm à cabeça. Muito bem, muito obrigado então pela minha parte, por esta presença aqui neste nosso estúdio improvisado. Lá está, Jéssica, estamos aqui no meio do campo de futebol. Sim, estamos onde gostamos, não é? É o que já dissemos. Para nós que gostamos de futebol está perfeito. Para quem ainda não ouviu,
É isso mesmo, nós estamos no meio do campo, que agora está a ser renovado, portanto não há aqui propriamente relva onde se joga. Não se assustem como eu quando aqui cheguei. Eu pensei, é aqui que jogam? Não pode ser, porque isto era um bocado agresta às pernas, aos joelhos e por aí fora. Não ia correr bem. O campo vai ficar muito mais verde, porque, aliás, como já foi também ouvido aqui na conversa, o campo está a ser remodelado, tanto vai ser colocado o piso sintético, que há de estar colocado entretanto, como depois também aqui alguns melhoramentos à volta, muros e etc., como ouvimos há pouco. Uhum. E foi precisamente aqui no campo que ontem começou a festa e que hoje se vai prolongar, 11 e 12, foi este o programa que o clube escolheu para comemorar os 50 anos. Às 15 horas, vou só já adiantar, haverá concertinas da Barrenta. E depois dizemos o resto, não é, Luís? Vamos desvendando aos poucos. Fica aqui um bocadinho de mistério no ar, o que é que te parece? Parece-me bem, acho que, e também me parece bem assim uma música, uma concertina depois do almoço que continua a acontecer ali atrás, tanto quanto jogo, pelo menos eles andam ali, se estão a comer ou não sei, mas que a conversa depois é para durar a tarde toda, com certeza. E a beber umas imperiais também, não é? Porque faz parte, não é? Faz parte, não claro havendo as imperiais também não havia almoço. Não, exatamente, não pode ser. E já temos aqui connosco outro convidado, Luís, e eu passo a apresentar, é o presidente da Associação Cor Calçada Romana, aqui do Alqueidão, obviamente, que é Jorge Pereira. E vou começar por, primeiro que tudo, até agradecer-lhe a sua presença aqui. E depois, uma mensagem para, antes de falarmos um bocadinho do coro, uma mensagem para o CCR e para estes 50 anos e qual é, na sua opinião, a importância de 50 anos de uma associação para uma terra? Muito boa tarde. Mesmo que não fizesse essa pergunta, realmente a minha intenção era começar por assinalar esta data importante, esta efeméride, e agradecer, elogiar, dar os parabéns aos atuais órgãos diretivos do Centro Cultural e Recreativo e lembrar também todos os sócios, dirigentes vivos e alguns deles já falecidos que contribuíram para que esta bonita história fosse escrita, porque de facto não é fácil manter com sucesso uma associação como esta, um clube, com todos os apoios que precisa de granjear ao longo de 50 anos. E também, como dizia, com sucesso, com várias conquistas, embora muitas vezes os sucessos se meçam muito mais também por todo o impacto social que uma associação destas tem tido e continua a ter. Aliás, como hoje está patente com esta adesão das pessoas a este momento de convívio e também às atividades que estão programadas, portanto um forte impacto social e também, como dizia o capitão que me antecedeu, também um aspecto que eu também muito prezo, que é o de levar muito longe o nome do Alqueidão. Nós, até por força também, falando do coral, por força da nossa atividade, deslocamos-nos por vários locais de Portugal, mas atuamos essencialmente aqui na região e não é raro que, ao saberem que somos do Alqueidão, nos digam sempre o Alqueidão tem sempre lá muita malta, tem sempre uma boa equipa de futebol. Nós jogávamos com eles aquilo era sempre muito difícil, eles normalmente ganhavam. De facto, isto não é algo que me acontece muitas vezes, ainda me aconteceu recentemente. Alqueidão normalmente rima com futebol e com CCR. Muito bem. O coral não tem 50 anos, mas já tem quase 32 anos de existência. E é quando, dos 29, disse ao nosso jornal, o Portumosense, e passo a citar, há 29 anos, duas pessoas em particular sonharam e fizeram aquilo que nunca se pensou ser possível aqui no Alqueidão da Serra, que não tem grandes tradições musicais. Falava de José Catarino e Fernando Gomes. Como é que tem sido este caminho? Fernando Gaspar. Fernando Gaspar. Peço imensa desculpa. Não, que é curioso que realmente estamos a falar dos dois fundadores do coral, José da Silva Catarino, à época, presidente da Junta e presidente da Casa do Povo, do Alqueidão, no seio do qual o coral foi fundado e se manteve nos primeiros anos, e Fernando Gaspar, que era a pessoa que percebia um bocadinho mais dessas coisas de corais, e que desafiou o Presidente da Casa do Povo e desafiou também uma série de pessoas, umas 20 pessoas, para criarem um coral. Curiosamente, o Sr. Fernando Gaspar, neste momento, regressou, está a cantar outra vez connosco e pronto, bom filho a casa torna. E de facto fizeram um trabalho, foi importante a crença
como se dizia aí, como foi lembrado, o Alquedão nunca foi uma terra de grandes tradições musicais, é uma terra de futebol, como há pouco dizíamos, é uma terra também com tradições de teatro e hoje em dia tem um grupo de teatro juvenil bastante vivo e com boa dinâmica. O coral é um pequeno milagre que vamos mantendo, porque de facto cada vez se torna mais difícil. Estamos perto de Fátima, portanto pode ser os milagres podem vir daí. Pode ser também daí, mas de facto cada vez se torna mais difícil manter, arranjar pessoas que dêem um pouquinho do seu tempo à noite, uma vez por semana, para cantar. Muitas vezes também que disponham de algum tempo ao fim de semana para se deslocarem em Portugal ou no estrangeiro para também representarem o coral e representarem sobretudo Alquedão da Serra e o Concelho, de maneira que vamos mantendo esta chama viva, com alguma dificuldade, não nego, mas de facto é um projeto interessante por onde passaram já muitas pessoas e também com uma forte componente social de ocupação das pessoas e de representatividade aqui do Alquedão da Serra e do Concelho de Porto de Mós no exterior. Na altura, também a propósito desta entrevista, revelou que tinham 28 elementos. Hoje em dia são quantos? Tem sido fácil congregar jovens também? É sempre um problema dos corais. É realmente a faixa mais jovem da população conseguir mantê-la, conseguir atraí-la em primeiro lugar e depois conseguir mantê-la. Muitas vezes as dificuldades vêm também do facto das pessoas, a partir de certa altura, os jovens, a partir de certa altura, irem para a universidade ou, inclusivamente, e hoje isso é muito comum por causa dos seus empregos, terem que se deslocar para longe, inclusivamente para o estrangeiro, e nós temos duas jovens que de vez em quando ainda vêm cantar, outras vezes não. Para uma delas agora torna-se mais difícil, porque está na Suíça. Portanto, tudo isso hoje em dia é mais um desafio que nós temos de ultrapassar, porque estes projetos, inclusivamente, precisam de alguma estabilidade. Não se prepara um concerto com um ensaio e não é suficiente uma pessoa vir a um ensaio, enfim, e já temos as coisas preparadas. Não. Até porque querem um certo padrão de qualidade, não é? Tentamos sempre manter alguma qualidade e isso necessita que haja ali alguma regularidade. Torna-se difícil com elementos mais jovens que de facto muitas vezes não vivem cá ou têm que se deslocar por períodos um pouquinho mais longe. Por vezes essa dificuldade é um pouquinho ultrapassada porque são elementos que sabem música. E pronto, mas neste momento estamos com alguma dificuldade a esse nível. E em termos monetários, é fácil manter a saúde financeira, porque acredito que tenham alguns gastos com as deslocações e outras coisas. Como é que têm mantido a saúde financeira do grupo? Temos conseguido apoios regulares e nisso o Concelho de Porto de Mós, apesar de nós acharmos sempre que os apoios podiam ser ainda mais substanciais. Todos os que se sentam nessa cadeira acabam por dizer o mesmo. Mas é uma verdade e é uma justiça que tem que ser feita. Para nós é evidente que as associações também não devem ser subsidiodependentes, devem também fazer o seu trabalho para conseguir arrecadar outros fundos que lhes permitam sobreviver, mas também é uma verdade que o Concelho de Porto de Mós tem de alguns anos esta parte, tem um regulamento, nós candidatamos aos apoios regulares, por vezes também há alguns apoios extraordinários e temos tido sempre um eco muito positivo, nomeadamente deste último executivo, e isso também acaba por nos motivar. E dizia eu, nestas deslocações que nós fazemos, nos contactos que fazemos com outros corais, acabamos por nos aperceber que aquilo que nós às vezes achamos pouco, noutros lados, às vezes bem perto, é ainda bem menos. Eu dou apenas um exemplo, a questão dos transportes, às vezes poderíamos achar, não, o município devia emprestar o autocarro, pagar tudo, pronto, nós responsabilizamos pela parte do motorista, mas há municípios que nem o autocarro emprestam e outros onde emprestam o autocarro, mas tem que se pagar quilómetros, motorista, tudo, horas extraordinárias, pronto, portanto, diria que nós vamos com o leque de apoios de que dispomos, nomeadamente do município, da Câmara Municipal de Porto de Mós e da Junta de Freguesia do Alquedão, vamos conseguindo, temos as coisas equilibradas. Depois também nos candidatamos com alguma regularidade, embora aí também as coisas cada vez estejam mais difíceis, as exigências cada vez são maiores, é quase necessário ser profissional
para conseguir elaborar candidaturas a estas entidades, por exemplo, ao Ministério da Cultura, ao próprio Inatel. As coisas são muito mais, enfim, é uma candidatura muito mais, com muito mais elaboração, tem que ser feita com muito mais profundidade, mas também temos conseguido apoios desse lado. E também de particulares, de empresas, ou seja, neste momento não é um dos problemas, temos as nossas contas estáveis, assim continuem estes apoios, os regulares e aqueles que nós vamos conseguindo obter. Já de seguida vão ter um evento, não é? Vão receber um grupo espanhol. Sim, vamos ter esta tarde, de facto, é um evento que cai aqui a meio desta festa do CCR, não colide com atividades programadas daqui desta comemoração dos 50 anos e só por isso é que nós aceitamos realmente receber cá estes colegas que vêm de Ciudad Rodrigo, que fica ali entre Vilar Formoso e Salamanca, e é um coral que já nos recebeu há uns 5 anos lá na sua terra. Eles, realmente as datas não eram muitas, as datas disponíveis. As disponíveis, por exemplo, acabavam por bater, por exemplo, com o São Pedro, e nós dissemos, não há hipótese, não vais fazer um concerto num dia à noite em que há São Pedro, há tasquinhas, há concertos, não. E então ficou aqui a meio desta tarde, vai ser às 4h30, no Auditório José da Silva Catarino, com o coral da Amazoledesma, vai ser um concerto curtinho. Eles já cantaram esta manhã ao 12h30, a missa em castelhano na Capelinha das Aparições, em Fátima, e portanto daqui a um bocadinho aparecem aqui pelo Alqueidão. E pronto, este é mais um exemplo deste abrir de portas que o coral também permite, levando-nos a visitar outras paragens, outros grupos, outras pessoas, outras culturas, mas também trazendo-as aqui a conhecer o que nós temos de melhor. Muito bem. Temos evento também do coral esta tarde. Temos muitas atividades também a acontecer ao longo como é característico do Alqueidão. Muito bem, Jéssica, não sei se queres fazer uma pausa ou se queres avançar já com os próximos convidados. Lembro que com isto tudo já estamos a 10 minutos das 3 e já foram muitos os convidados que por aqui passaram pelo estúdio. Primeiro falámos principalmente de futebol, não é? Sim. Tem de ser, não é? É de futebol que falamos o principalmente. Assunto principal, exatamente. Os outros não sejam menos principais. Já tivemos aqui com o presidente, ou com o vice-presidente, também com o jogador de futebol, com o treinador do clube. Perguntava-te se querias fazer uma pausa ou se já tens. Porque a convidada já está à tua frente, eu não sei se já está devidamente acomodada para falar com. Podemos fazer uma pausa para uma aguinha, pode ser? Podemos, sim, senhor. Muito bem. Pronto. É isso que vamos fazer. Uma pausa de 2 minutos e já voltamos então. Lembro que estamos no Alqueidão da Serra a comemorar os 50 anos do CCR, do Clube Recreativo do Alqueidão da Serra. Voltamos já dentro de 2-3 minutos. Agora que faltam 7 minutos para as 3 da tarde, lembro que estamos nesta edição, mais uma especial, como todas, o São dos Gentes e Lugares. Hoje estamos em Alqueidão da Serra e já agora quero fazer também aqui uma retificação. Há pouco foi chamada a atenção, e bem, obviamente, a propósito do nome, é o Centro Cultural e Recreativo de Alqueidão da Serra. E assim está correto. Tudo, há 50 anos. Certinho. É há 50 anos, a esta altura, é esse o motivo que nos traz também aqui hoje. Antes de avançarmos também para mais conversas, eu quero só relembrar que esta conversa está a ser, para já, transmitida só na rádio, em 100.1, 98.5, as frequências normais, obviamente também online, em radiodonfuas.pt, mas é uma conversa que depois poderá também ser vista nas nossas redes, Facebook, Instagram e também, e principalmente no YouTube, é lá que poderá depois ver este vídeo. Obviamente que estará também disponível no site radiodonfuas.pt, na área dos podcasts. Fica lá tudo disponível, entretanto, para que possam ver e ouvir, obviamente, todas estas conversas que temos tido aqui com os nossos convidados. Sim, enquanto não podem ver, nós fazemos a descrição dos convidados que vamos recebendo aqui em estúdio. À minha frente agora tenho Teresa Luz, vice-presidente da Casa do Povo do Alqueidão da Serra, e Isabel Correia, que é a tesoureira. Antes de falarmos da Casa do Povo e da importância que tem a Casa do Povo para a terra, temos que falar aqui um bocadinho dos 50 anos do CCR e da relação que vão tendo com o clube. Isto tendo a perguntar às duas, que relação é que têm tido ao longo dos anos com o clube, nos eventos que dinamizam, como é que tem sido? Boa tarde. Obrigada por estarem cá, obviamente. Obrigada, boa tarde a todos. A minha relação foi sempre muito estreita. Ou melhor, sempre tive presente em todos os eventos, desde pequenina. O meu pai já era, pronto, e eu continuei. Muito bem. É uma relação de cooperação entre as duas associações, muita cooperação.
a nível de pessoas para ajudar, a nível de troca de material, de carrinhas, de empréstimo de carrinhas. Nós trabalhamos muito em cooperação com o Centro Cultural, muito mesmo. E como é que encaram, uma vez que também são de cá, uma associação como esta a atingir 50 anos? É preciso muito sacrifício para manter estas associações, não é? Sim. Muito trabalho, muito espírito de cooperação, como a Muito Isabel está a dizer. voluntariado. Voluntariado, sim. E acima de tudo, uma relação muito, pronto, mesmo. Amor à muito, camisola. Amor à camisola. Amor à nossa terra. Aqui não se faz por dinheiro, é mesmo por amor à camisola. Aliás, todas as pessoas que estão envolvidas, tanto no Centro Cultural como na Casa do Povo, somos todos voluntários. Ok, dados os parabéns então aqui ao CCR e começando por aqui, falar convosco também sobre a associação que vocês próprias dinamizam. A Casa do Povo é a casa vista nas freguesias muitas vezes como a casa da terra, onde as pessoas se sentem em casa. Acreditam que aqui no Alcaidão há essa união em torno deste espaço e desta associação e de tudo o que dinamizam? Sim. Sim, acho que... Eu penso que sim, até porque nós lidamos, pronto, as nossas valências é mais o trabalho com idosos. E corremos a freguesia toda, não só o Alcaidão da Serra, como vamos a muitos sítios. E a relação é muito estreita, mas realmente nós é mais a parte social que nos cabe a nós, não é tanto o aspecto cultural ou como é o CCR, é outra parte, mas muito importante também. Obviamente que tinha aqui para falar convosco, obviamente, desta questão dos idosos e do trabalho que fazem com os idosos. Vocês estão orgulhosas de contrariar esta solidão dos idosos, de os ajudar, de lhes dar atividades para continuarem ativos? Sentem-se orgulhosos no caminho que têm feito nesse trabalho? Sim, nós temos duas valências muito importantes, que é a valência do domicílio e temos a valência de centro de dia. Temos, neste momento, estamos no centro de dia 23 idosos, que vamos buscá-los todos os dias a casa. E levar, pronto, para fazer o dia é passado ali, com algumas atividades que também são dinamizadas pela Câmara e pelo CCR, por todas as instituições. E depois temos apoio domiciliário, temos 42 idosos que estamos são 3 equipas que todos os dias às 8 da manhã saem para ir a esses idosos e fazer com que eles tenham uma qualidade de vida e uma rotina de vida, não é, mais com qualidade, que é mesmo isso. E são números que têm crescido exponencialmente ao longo dos anos? Sim. Sim, também é assim, isto também tudo depende, umas vezes desce um bocadinho, uma vez sobe, porque infelizmente alguns idosos passam do apoio domiciliário aos lares, quando já estão mesmo, e então às vezes temos mais, outras vezes temos um bocadinho menos, mas tem crescido. E eu queria só fazer aqui uma chega, é muito importante essa parte, porque não é só às vezes o que estas equipas vão lá fazer, porque vão dar banho, vão cuidar, fazer higiene, vão dar o almoço, é também muitas vezes vão conversar com eles, vão conversar com os idosos. Muitas vezes o que eles querem é 2 dedos de conversa. E muitas vezes o que as nossas funcionárias até falam, e nisso elas são muito boas nisso, porque elas dizem, tenho tanta pena não ter mais tempo para estar, porque elas passam o dia a correr. E elas dizem, é pena não haver mais um bocadinho para poder estar, porque é o que eles querem. Muitas vezes só vêm estas pessoas ao longo do dia todo. Não vem mais ninguém. Nós no jornal, e agora podemos falar aqui um bocadinho de um projeto que nós temos no jornal, que é o Histórias de Vida, onde habitualmente vamos falar com os idosos, e já me aconteceu ser eu a ir falar, e o que notamos é mesmo isso, é que o que eles mais querem, além de todos os cuidados obviamente que vocês providenciam, é conversar um pouco. Sentem que têm também oferecido um bocado esse lado, não é? Combater a solidão que estava a falar, porque pronto, é triste, e um dia seremos nós, quando realmente eles não veem mais ninguém ao longo do dia. Portanto, quando as equipas chegam lá, eles agarram-se um bocadinho para poder conversar um bocadinho. É únicas pessoas que têm para falar durante o dia. E tendo em conta esses números que avançou, já são aqui muitos idosos para apoiar, como é que vocês mantêm também o vosso barco financeiro, já falámos aqui há pouco também com outras associações, para conseguirem chegar a todos e darem esse apoio? Nós temos, a Segurança Social de Leiria, né, que nos estão a esses apoios. Temos a Câmara, também não podemos esquecer. Muito importante a Junta de Freguesia do Alcaidão, que também tem sido um grande parceiro.
Temos também agora, ainda aqui há 2 semanas, tivemos um trail aqui no Alqueidão, que foi, os atletas tinham que trazer dois bens alimentares e foram todos dispensa de bens alimentares. E quero já deixar aqui o agradecimento. Vocês esperam sempre que vai haver essa adesão e as pessoas vão querer ajudar ou não? Sim. Mas costuma haver. É sempre carrinha cheia. Sim, costuma haver. Eu interrompi aí a agradecer então a todas as pessoas que... Sim, quero agradecer, já que já tenho essa oportunidade de agradecer em direto e já foi também nas redes sociais, também já agradecemos, mas acho que não é bom de agradecer mais uma vez, porque estes eventos é ótimo, nós temos a despensa cheia. O Alqueidão é de facto uma terra muito bairrista e isso estende-se a todas as associações, é o que vocês sentem? Completamente, eu sinto isso. Sim. Muito bem. Luís, se calhar deixamos aqui estas 2 senhoras a irem para a festa também, porque eu viver mais um bocadinho. O que é que te parece? É mesmo só dar os parabéns ao CCR mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. E aproveitem bem a festa, é uma festa que é vossa, não é? E parabéns também de toda a equipa aqui da Rádio Dom Fusco, que hoje está aqui no Alqueidão da Serra. Ora, este é o Gentes e Lugares, estamos aqui neste sábado ainda, 12 de julho. Isto ainda não, já muita gente passou por aqui, muito boa gente passou por aqui, mas ainda há muitos outros, mais alguns ainda vão passar aqui por esse nosso estúdio móvel aqui em pleno campo de futebol do Alqueidão da Serra. É isso mesmo, Luís, e além de passarem por aqui muitos convidados, vamos também ter hoje mais coisas a acontecer. Às 19 horas há uma Eucaristia de Ação de Graças, precisamente pelos 50 anos do CCR e pela alma de todos os sócios já falecidos. Às 7 da tarde. Exatamente. Às 19 horas, quem quiser ir à missa pelo clube é bem-vindo. Eu penso que à minha frente tenho Teresa Correia. É assim? Teresa Correia. Muito bem, muito bem. Marta, a minha colega, a Marta Correia. Também sou Correia. Também é tudo Correia. Há muitos Correias aqui pelo Alqueidão. Que são da Alecrim e Salva, Associação Cívica, Cultural e Ambiental. Neste caso, a Teresa Correia é a atual presidente. Há pouco tempo, por acaso, falávamos ao telefone, que foi aqui por pouco. No seu caso, qual é o cargo que ocupa na associação? Neste momento sou vice-presidente. Vice-presidente, muito bem. Antes de mais, de que forma é que encaram, e antes de falarmos obviamente do vosso trabalho, antes de falarmos, ainda estamos aqui a acertar pormenores, é normal, não é? Isto são estúdios improvisados, aqui no meio do campo, para quem nos está a ouvir só agora, estamos no meio do campo do CCR. E a dar voz a pessoas que muitas vezes não têm essa oportunidade de falar do seu clube, neste caso, na rádio ou noutro qualquer meio, não é? E esta será sempre, obviamente, mais uma oportunidade para mostrar o que de bom vão fazendo através destas atividades, como esta que está aqui a acontecer hoje. Exatamente. E antes de falarmos de Alecrim e Salva, eu propunha falarmos então do motivo que nos traz cá hoje, que é os 50 anos do CCR, e perguntar-vos qual é a relação que têm tido com o clube e qual é que acham também que é a importância destas associações para as terras. Olha bem, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns ao CCR por os 50 anos, por todo o trabalho desenvolvido por eles em prol da terra e da cultura e do turismo e do desporto. O CCR faz parte de todos os alqueidoenses, faz parte da minha infância e espero que assim continuem durante muitos anos. E também agradecer aqui à Rádio Dom Fusco estar connosco. Muito bem. No seu caso, é também uma opinião que partilha esta importância do clube para a terra? Sim, sem dúvida. Eu também gostaria de dar os parabéns ao CCR aqui publicamente, mas de facto faz parte da nossa infância. Eu tenho 55 anos, portanto, daquilo que me recordo, quase sempre recordo a existência do CCR, muito ligado ao desporto também, à cultura também, às vezes, por vezes, muitas vezes até, mas é claro que associamos sempre o CCR ao desporto, muito ao desporto também. Sendo vocês uma associação, qual é a vossa opinião do trabalho em parceria? Ou seja, é importante que as associações de cada terra se unem e remem na mesma maré para que as coisas corram bem? Claro que sim. A nossa associação tem 6 anos, portanto é um bebê comparado com o CCR, mas eu julgo, eu às vezes até questiono, se calhar era preferível sermos todos
todos uma única. Mas não é assim. Mas aqui no Alqueidão eu julgo que não podemos existir umas sem as outras. É isso, e só isso é que faz sentido. A parceria, o associativismo, o estarmos todos interligados. Tanto, por exemplo, as nossas instalações é na Casa do Povo, a festa de Natal é nas instalações do CCR, as limpezas têm que ser com a junta e todos necessitamos uns dos outros. E só isso é que faz sentido. É também uma opinião partilhada neste sim, caso. sim, Estão em sintonia. Completamente. Falava aí do facto da Alecrim Salva ser efetivamente recente, foi formalizada em 2019. Eu até vou aqui recorrer à minha cábula, porque na altura o Portumesense falou convosco na perspectiva de perceber quais é que eram os objetivos da vossa associação, e entre eles estavam Salvar a Salva, que fazia parte da Flora e Fauna da Terra, a limpeza da terra, das casas, do lixo, em termos culturais, por exemplo, dinamizar sessões de cinema, e já noticiámos algumas destas iniciativas, e não estou aqui obviamente a dizer todas, mas o que é que está aqui por cumprir destes objetivos que tinham e que novos é que surgiram também? Por cumprir, pronto, eu acho que está o Salvar a Salva. Faz parte do nome da nossa associação, mas não temos bem o know-how ainda como é que podemos salvar a salva. Em termos de cinema continuamos todos os meses. Hoje vamos ter uma sessão, todos os meses temos uma sessão de cinema. A que horas hoje, já agora, para ficar aqui o convite? Acho 9. Hoje é mesmo um dia cheio de eventos. Hoje temos muitos eventos, sim. Temos também o preservar a natureza. Vamos ter uma candidatura que já fizemos com o Instituto Português da Juventude, em que vamos com 10 jovens para a Serra, com a Junta de Freguesia, com a AIGP, em que vamos cuidar, no fundo, da região, de todo nosso património ambiental. A gestão da floresta. Eu ia falar um pouco desse projeto, já tiveram aqui muitos jovens interessados, já têm um grupo definido. Já. E em relação à candidatura que fizeram ao IPDJ, estamos a aguardar, em princípio, julgo que vai ser aprovada, mas isto tem sempre os atrasos e estamos ansiosos, porque éramos para começar 14 de julho. 14 de julho. A 1 de agosto. Mas eu acredito que vamos concretizar. Pronto, de uma forma ou de outra, se não tivermos o apoio, que eu acho que vamos ter, devemos ter aqui as nossas associações do Alqueidão que nos vão ajudar. E nessas iniciativas e objetivos todos que tinham, têm sentido o envolvimento da população em geral, não só quem faz parte da Alecrim Salva, mas também a população em geral? Lá está. Eu acho que sim, de facto. A gente sabe que as pessoas têm o seu dia-a-dia e depois quando há atividades, muitas vezes não conseguem participar, mas a gente sente carinho das pessoas em relação a nós e à associação e às atividades que fazemos, e quando as fazemos, as pessoas até aderem às vezes a eventos culturais, mesmo, por exemplo, destaca aqui a exposição das fotografias dos idosos, dar voz à idade, é sempre bem acolhido. Portanto, eu acho que as pessoas têm algum carinho por nós, e depois também fazemos coisas que realmente acabam por ser queridas às pessoas, como, por exemplo, as limpezas dos nossos espaços, dos nossos caminhos, o caiar, o dar luz ao Alqueidão, essa ação. Portanto, isso é sempre bem recebido, acho eu, e também bem acolhido. E ainda aqui o nosso olhar mais verticalizado para os jovens, porque falávamos aqui deste projeto do IPDJ, os jovens estão de facto interessados em manter as terras, em preservar, acreditam nesta nova geração, porque às vezes há uma ideia um pouco de que os jovens não querem muito saber ou não estão tão ligados às terras. Qual é que é a vossa opinião sobre isso? É assim, pelo feedback que tivemos da última, eles ficaram entusiasmadíssimos. Aliás, havia se calhar até locais que eles não conheciam. E eu julgo que se forem motivados, eles querem. Eu tive esse parecer. Correu muito bem a primeira que fizemos. E este ano já temos basicamente as candidaturas estão completas. E eles aderem. Acho que têm que ser entusiasmados, temos que os levar. Porque eles se calhar até sozinhos não vão, mas se for connosco eles vão. São ambas de cá? Somos, qual é a opinião geral que têm da Terra e da evolução da Terra também ao longo dos últimos anos? A nossa terra é igual a todas as outras, não é? A nossa freguesia.
mas para nós é melhor de todos. Claro, é normal. E daí é com carinho, é com amor que, no fundo, que a nossa associação nasceu, foi por amor à nossa terra. E, portanto, é a nossa terra e não há uma única igual, é a nossa. A Teresa está há pouco tempo então como presidente, quer aproveitar o momento também para dizer quais é que são os seus objetivos e o porquê de ter abraçado esta missão. Os objetivos é continuação, só que achamos por bem que, por exemplo, de 3 em 3 anos ou de 6 em 6 rodávamos. Só por isso. A nossa colega Lena hoje até era para estar, que era a anterior presidente, por motivos pessoais não pôde, não sei se ainda bem, mas foi só por isso. O que é que estão a achar da festa e do ambiente? Está ótimo. Está ótimo. Está mesmo ótimo. E vai ficar melhor. Convida a virem todos Sim, os com certeza venham. alcadenses que nos estejam a ouvir, venham, não é? Sim, sem dúvida. Muito bem. É isto. O tempo está ótimo também. Está a aquecer agora, não é? Se fosse a semana passada, estávamos aqui numa torreira se calhar de 40 graus, não é? Ou verdade, perto disso, eu acho que foi na semana passada. Hoje não, hoje tínhamos algumas nuvens no céu, agora fomos aqui brindados, mesmo precisamente por uns raios de sol, que vão aquecendo. Não é que fizesse frio, mas agora está-se muito bem aqui. Está excelente para estar ali naquela zona dos almoços, onde continuam ali Pedro e Cal sempre à volta de algo. Eles estão ali atentos a alguma coisa. És concertina, se calhar. São as concertinas, eventualmente. Elas até passaram aqui perto, não sei se foi audível para quem nos está a ouvir, mas elas também fizeram questão de passar aqui perto e daí a atenção deles nesta altura ali no local onde estão a realizar os almoços. Muito obrigado, então, Nada, foi um pela prazer. presença. E agora penso que estão a cantar os parabéns, Luís. Não sei se é audível para quem nos está a ouvir, mas aqui foi audível. E claro, 50 anos tem que se cantar os parabéns. Qualquer idade tem que se cantar os parabéns, mas pronto, 50, estamos aqui. 50 não é uma idade qualquer, é uma idade muito especial. Não. É meia centena, meio século de idade. Continuam a bater palmas. Continuam a bater palmas. Pode ser que as concertinas depois passem aqui mais perto de nós. Eu aproveitava para te dizer então o resto do programa. Às 20 horas das celebrações, obviamente, dos 50 anos, às 20 horas há Vir ao Baile, às 23 Rocking Versus e à 1 da manhã Usados com Garantia. E é assim que fechamos o programa. Não sei, Luís, se agora não temos aqui mais nenhum convidado, mas ainda vamos ter, ainda vamos ouvir mais convidados, mas agora vamos fazer entrar um som previamente gravado. Falámos com Miguel Santos, o presidente do Clube de Caça, Pesca e Tiro do Alquedão da Serra e Reguengo do Fetal, que queria muito estar aqui, mas infelizmente por motivos profissionais, ou felizmente não pôde estar, e falou um bocadinho connosco sobre a relação, obviamente, deste clube de caça com o Clube do Alquedão da Serra, e começou então por dar os parabéns e explicar em que é que estas associações têm sido parceiras, que tem sido um bocadinho aquilo que todos os convidados que passam por cá começam por nos falar. Não é fácil uma associação de cariz desportivo conseguir 50 anos com a estabilidade que o CCR do Alquedão da Serra conseguiu, e isso deve-se evidentemente às pessoas que têm gerido e que fazem parte da direção e que ajudam ao longo destes anos todos e que conseguiram esta estabilidade e que a associação chegasse aos dias de hoje com o dinamismo que tem chegado. Portanto, os meus parabéns à associação e os meus maiores parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas no dinamismo e nas atividades diárias desta associação. Portanto, é uma associação que tem uma importância muito grande na freguesia, portanto, desde o dinamismo desportivo, que é extremamente importante, até todas as atividades sociais que elaboram para a sociedade. Ou seja, não há atividades que nós partilhamos em concreto. Há pessoas que partilham a mesma atividade do CCR, portanto, no fundo, o futebol e outras atividades que estão ligadas, nomeadamente o BTT, e a nossa atividade, que é a atividade cinegética, a caça. Portanto, há pessoas que praticam ambas e pertencem às duas associações e, portanto, existe, no fundo, esse intercâmbio. Posso dizer que, se calhar, o maior intercâmbio que existe prende-se ao nível do empréstimo das instalações. Portanto, recordo-me que na última temporada nós acabámos por emprestar as instalações do Clube Caça, portanto, o edifício da Estrada Romana, um dia, porque eles necessitaram e
e abrimos com todo o gosto e não houve qualquer problema. Assim como o CCR também nos faculta muitas vezes os espaços para nós desenvolvermos algumas atividades. Já chegamos a fazer montarias. Recordo-me, todos os anos nos emprestam o ringue de futebol para nós secarmos o nosso milho que semeamos e necessitamos de fazer a secagem para depois armazenar, e eles emprestam-nos com todo o gosto. Facultamos também alguns serviços a título gratuito. Recordo, na semana passada emprestámos o trator e fomos fazer um serviço de limpeza de matos à volta do campo de futebol. E pronto, e tem sido assim, trabalhamos em conjunto, eles ajudam-nos, nós ajudamos, e tem sido fácil trabalhar com aquelas pessoas, até porque nos conhecemos e somos todos da terra, e assim é que deve ser. Miguel Santos, além de presidente do Clube de Caça, Pesca e Tiro do Alqueirão da Serra e Reguinho do Fetal, é também técnico da Junta e tem ajudado na área de gestão da paisagem de Alqueirão da Serra. Numa época de incêndios, achámos também por bem falar com o técnico sobre isto. A IGP, no fundo, é um projeto financiado pelo PRR através do Fundo Ambiental, é gerido pela Junta de Freguesia e foi desenvolvido pela Junta de Freguesia, no qual eu sou o técnico responsável. Portanto, isto no fundo, é um projeto que visa evitar que um dia destes nós tenhamos uma catástrofe no Alqueirão, nomeadamente um incêndio florestal que possa vir a trazer graves prejuízos, inclusive a mortes. Portanto, nós estamos a intervir no território, nomeadamente no território florestal, nas parcelas de propriedades privadas e nos baldios, de maneira a reduzir a carga de combustível, de tal forma que permita no futuro nós termos uma maior resiliência ambiental do nosso território. Evitar que possamos vir a ter graves problemas com incêndios florestais. No fundo, isto é um projeto é uma experiência, é um projeto piloto, no qual os nossos governos têm colocado, no fundo, têm como objetivo verificar se realmente estes projetos funcionam desta forma para depois serem alavancados para o resto do país. Neste momento a nossa IGP está a correr bem, nós já vamos com 20% de execução, ou seja, estamos com cerca de 200 hectares já executados, tanto em áreas de baldios como em áreas em que são os próprios proprietários que estão a executar, e para isso eles são financiados, são pagos com estes fundos que vêm do PRR. E portanto esperamos que até julho de 2026 nós consigamos ter cerca de 75% de execução para chegar aos nossos objetivos, que são precisamente a rondar esses valores. Neste momento nós consideramos que estamos com uma excelente adesão dos proprietários, e sem eles isto era impossível de se concretizar. Aproveito aqui para apelar às pessoas que ainda não realizaram os contratos connosco, que se dirijam à Junta de Freguesia, venham ter comigo ou até com a minha colega, com a Inês, para efetivar o contrato e para que possa começar a executar aquilo que está previsto nas suas propriedades. E assim ficam as declarações de Miguel Santos, presidente do Clube de Caça, Pesca e Tiro do Alqueirão da Serra e Reguinho do Fetal, que, volto a dizer, mostrou-se um pouco triste de não poder estar na festa, mas ficam aqui as declarações e os parabéns deste presidente ao CCR. Luís. E pronto, fica assim então completo este depoimento. Podemos avançar, já temos Sim. aqui mais De um presidente convidado, passo não é? para presidente, porque apesar de não ser o presidente atual do Alqueirão da Serra, é uma figura incontornável do clube, com quem já falámos diversas vezes, antigo presidente, vice-presidente, ligação de muitos anos ao clube. Eu vou aproveitar até para ler aqui uma introdução que fizemos numa entrevista a António Carvalho em agosto de 2022, em que dizíamos: António Carvalho é uma figura incontornável do Centro Cultural e Recreativo do Alqueirão da Serra. Durante 26 anos pertenceu à direção do clube como secretário, vice-presidente e presidente, e foi também em grande parte a cara da associação. Agora, por força da idade, decidiu passar para a Assembleia Geral num passo que considera lógico para a saída em definitivo da estrutura do clube. António Carvalho, muito obrigada por estar aqui. É muito amor aquilo que se sente por um clube para se dar tantos anos de dedicação a um clube, precisamente? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa é a resposta. Acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena. E, portanto, ainda continuarei até os fins. Até os fins dos bons dias.
sempre que vier a ser solicitado. Já não serei eu a tomar a iniciativa de qualquer coisa, mas ficarei à espera, se alguém sentir que posso ser útil, de ajudar, portanto, dessa maneira. Ficarei sempre perfeitamente disponível para ajudar o CCR, como sempre ajudar. Tenho aqui comigo um livro que fez e onde retrata a história do futebol no Alqueire da Serra. Nós falámos quando do lançamento do livro e uma das conclusões que retirava no livro é que o futebol tem uma importância muito grande no Alqueidão. Como é que retirou na altura, e com toda a pesquisa, e sei que foi uma pesquisa de muitos anos, como é que retirou esta conclusão? Bom, esse livro terá aí condensado talvez o esforço ou o retrato de cerca de 2.000 horas que me vou efetivamente a realizar. E, portanto, no livro, fundamentalmente, tentei representar não as minhas opiniões, mas factos, representados com certezas, com suportes que suportaram esses mesmos factos. E, portanto, o que me leva sempre a dizer que é, além de tudo mais, sobretudo no Alqueidão, uma coisa extremamente positiva. O desporto é que não havia nenhuma outra alternativa que não fosse o desporto. É o único meio que nós temos tido ao longo dos tempos como meio de aglomeração das pessoas desta coletividade. É aqui que nos reunimos, é aqui que participamos, é aqui que vivemos, é aqui que sofremos, é aqui que jubilamos com as vitórias quando elas sucedem, que felizmente têm sido muitas, e portanto é aqui que nos sentimos sempre bem e que nos sentimos sempre a ocupar um espaço que sentimos que é nosso. Um espaço que sentimos que é nosso. Cada alqueidoense é, no fim de contas, uma pequena argola de uma grande corrente que fez este grande clube. Grande numa terra pequena, grande para aquilo que somos, grande em relação a cada um de nós, mas sempre suportado com sócios, com praticantes, com dirigentes, unidos à sombra de uma bandeira que tem escrita CCR, Centro Cultural e Recreativo. Na nossa entrevista falou também da importância do Padre Américo para passarem, e na altura falou de 2 jogos por ano, para terem uma grande regularidade. Foi na altura realmente uma figura muito importante? Foi. Se eu voltar, ou se quiser, como muitas vezes faço, quando estou na travesseira da cama, a ver a evolução do desporto, talvez eu começasse a sentir o desporto por volta dos 9, 10 anos. Foi aí que comecei a sentir este impulso, continuado depois com a entrada no seminário do Verbo Divino em 1960, quando eu tinha 13 anos, e foi aí que aproveitava todos os momentos que tinha disponíveis para ir ao campo de futebol, mandar os pontapés à baliza. Portanto, isto começou com 13 anos, recordo-me, talvez ainda um bocadinho antes, que eu colocarei por volta dos 10, 11 anos, quando levei comigo um grupo de miúdos do Alqueidão, mais ou menos da mesma idade, e fomos jogar à Fonte dos Marcos, num campo que estava ladeado por um monte de oliveiras, em que a baliza era uma corda que fazia uma queda no meio, a quem chamavam de trave. E foi assim. Pois não imaginamos os miúdos a irem daqui para a Fonte dos Marcos para jogar à bola. Não imaginamos nada igual, infelizmente. Mas não imaginamos logo por iniciativa dos próprios elementos camarários, que eles próprios tomam a iniciativa de oferecer condições que jamais nós imaginámos quando éramos crianças. Hoje, que à beira dos 80 anos,
jamais imaginámos quando tínhamos, portanto, 13 anos, dizia eu, que alguma vez viéssemos a ter essas condições. Tudo o que sentíamos tínhamos que ser nós a arranjar com esforços totais de tudo aquilo que fôssemos arranjar e que nada seria dado, nada seria oferecido. Portanto, foi assim que crescemos, foi assim com 12 anos, foi assim com 14, foi assim com 20. Quando cheguei aos 20 anos e entrei na tropa, sendo oficial na tropa, deixava o pelotão e vinha a correr sempre que me era possível para vir jogar pelo Alqueidão contra qualquer terra das redondezas que tivesse no circuito. Foi assim que depois, mais tarde, passados 10 anos, entrei numa empresa americana como diretor financeiro. Uma das primeiras coisas que criei foi uma equipa de futebol. E um dos primeiros jogos que fizemos foi convidar o Alqueidão para ir daqui à Póvoa de Santo Adrião, o local onde estava situada a sede da empresa, onde fizemos 2 jogos de futebol. Depois passei por outras empresas, criando sempre a partir de uma equipa de futebol. E quando, em 1977, já à beira de vir outra vez regressado para as zonas do Alqueidão, porque estive deslocado em Lisboa entre 1973 a 82, cerca de 9 anos, foi a minha imigração. Mas nessa imigração verifiquei o que era estar fora do Alqueidão, senti-o, portanto, completamente, e não acompanhei tão bem as peripécias a miúdo, portanto, aquelas peripécias miudinhas do Alqueidão. Muitas saudades, e faltava-me sempre qualquer coisa. Estive numa empresa americana, numa empresa alemã, onde o dinheiro não era problema na altura, ou melhor, era sempre problema, mas não era um problema tão grande como a dificuldade que eu sentia estar tão longe. Portanto, quando vim depois em 1982, vim aqui para os Ganitas, já no final de 82. O Alqueidão tinha eleições em março de 83 e era uma das figuras apontadas para a direção do Alqueidão. Precisamente em março de 83 morre meu pai e, portanto, aí tive que fazer um hiato de 2 anos. E com esse hiato de 2 anos serviu-me para me preparar, sendo diretor administrativo e financeiro da FAIART aqui, onde me englobava grande parte do tempo, mas o resto também ainda sentia que havia o restozinho de tempo, onde poderia também dedicar ao Alqueidão. E foi aí que em 1985 entrei pela primeira vez para os órgãos sociais, juntamente com 2 figuras carismáticas que o tempo faz esquecer, mas 2 figuras carismáticas do CCR foram o Zé Farinhas e o Vasco. Com eles estive nos primeiros anos de 85 a 91. Eles eram o Zé Farinhas, o presidente, e o Vasco, o secretário, e eu era o tesoureiro, que nunca exerci, por isso o tesoureiro em determinada altura passou a ser o Vasco e não eu. Fiquei como secretário. E portanto a minha primeira passagem pelo CCR em 85 a 91. Portanto foram os meus primeiros 6 anos. Depois quis o atletismo roubar-me um determinado número de anos esses comecei a correr por qualquer sítio onde pudesse andar com os colegas do Alqueidão. Nunca disputei primeiros lugares, disputei sempre últimos lugares e, portanto, era mais um a praticar desporto. Foi assim que chegámos ao ano 2000. No ano 2000, já com o Alqueidão na divisão de honra, devido a uma determinada obra onde tenho que enaltecer a figura do Luís Santana, treinador do Alqueidão durante muitos anos, e conseguiu levar o Alqueidão à divisão de honra. Quando chegámos à época de 98 a 2000, candidatou-se à presidência do clube o Dr. Vítor Carvalho, que depois foi para a Federação Portuguesa de Futebol, que em determinada altura teve que abandonar por essas mesmas funções. O Alqueidão ficou numa situação difícil e ao fim de 3
3 tentativas para arranjar direção, ainda não tínhamos arranjado direção. A chave do clube circulava no ar e dizia-se que iam entregar as chaves ao clube para o clube cessar. Foi aí que me reorganizei de novo, tentei arranjar pessoas que quisessem aderir à causa e foi aí que vim a integrar um novo sistema de presidência, uma nova época em que entrei como diretor, como presidente para o CCR e onde estive de 2000 a 2014. Foi aí que subimos 3 vezes à 3ª Divisão Nacional, foi aí que fomos campeões distritais por 2 vezes, foi aí que ganhámos também a Supertaça, foi aquilo que eu no livro chamo de período áureo. Exatamente, e ia mesmo perguntar isso, foi sem dúvida a fase mais importante para o clube em termos desportivos. Do meu ponto de vista foi. Até porque o Alqueidão ganhou tudo o que havia para ganhar nas distritais, todas as provas. Ganhou tudo menos uma coisa, a taça de Distrito de Leiria nunca consegui. O meu amigo de quem dá bocadinho enalteci o nome, Luís Santana, é o único que pode levantar bem alto a mão e dizer eu fui o único que ganhei a taça, porque efetivamente foi ele. Mas o clube já ganhou tudo. E eu nunca consegui. De resto, o Alqueidão tem todos os títulos. Portanto, tem todos os títulos, ganhei-os todos, penso eu, menos o da taça do Distrito de Leiria, que não consegui. Mas o meu colega aí substituiu-me, o Luís Santana. Mas ainda há bocadinho perguntou-me qual a influência do Padre Américo. Naquela fase em que eu estava à beira de entrar para a tropa, o Padre Américo me tinha acompanhado no Alqueidão, entrando no Alqueidão com 23 anos, por volta do ano 1900 e... ali um bocadinho antes de 1980, a meados do... o Padre Américo, foi uma figura que faltava no Alqueidão alguém que fosse um pouco mais velho do que nós e que nos orientasse, que nos dissesse qualquer coisa para quem tivesse mais respeito, porque os colegas na altura eram todos de meu ano e portanto eu era um presidente, mas um presidente que era do ano, todos eles, e vinha sentir a mesma coisa logo que entrei na tropa, porque era capitão, não. E era alferes na tropa, depois passei a tenente, mas com rapazes estranhos, todos de meu ano. E eu, a figura do Padre Américo, pretendi perpetuá-la no meu espírito como pessoa, se calhar muito mais sensata do que eu, que me dava determinados conselhos, e foi uma pessoa que orientou a nossa ascensão enquanto adolescente a caminhar, portanto, para a vida. Foi o Padre Américo, foi uma pessoa fantástica, quem eu copiava tudo aquilo que ele me dizia. E foi assim que efetivamente chegámos, avançámos, e depois chegámos ao ano 2000, conforme disse, tive 14 anos diretos, totais, sempre na direção, até ser substituído também por um rapaz aqui do Alqueidão, o engenheiro Helder Carvalho, uma figura fantástica também, continua sempre dos principais indivíduos do Alqueidão. Depois ele substituiu-me, teve no ano 2014 a 16, infelizmente no último ano caímos para a 1ª divisão distrital, onde eu nunca tinha estado. E depois, quando chegou ao fim de 16, ele disse, não me candidato mais, porque sinto que a presidência do clube está a prejudicar a minha vida profissional. Então eu propus que então passaria para diretor do futebol e ele continuaria como presidente. Ele ficou como presidente e eu como vice-presidente. Vim ocupar aí uma nova função provável, que está claramente escrita no livro. Foi assim avançado, tive aí mais 6 anos, até 2022. Em 2022 disse à direção que estava comigo, que ia deixar a direção. Em junho, mais junho, é a altura das novas eleições. E deixei... E foi aí que o seu filho o sucedeu? Foi aí que o meu filho me substituiu até 2024. E como é que viu isso? O seu filho dar passos que também já tinha dado? Uma surpresa completa. Uma surpresa. Em casa, não sei se não será assim em todo lado,
mas em casa, naturalmente, que a família não gosta que um chefe de família como eu era, que estivesse sempre e eternamente dedicado a estas coisas. Muito bem, penso que agora já estamos a ser ouvidos novamente a partir do nosso estúdio, onde estamos no campo do Alquedão da Serra, desde as 2 da tarde, a propósito dos 50 anos do Alquedão. Jéssica, podemos retomar a entrevista, fomos interrompidos aqui por um pequeno problema técnico já resolvido, espero. Sim. Já poderemos continuar com Falávamos com a e conversa. falamos com o António Carvalho, que falava de quando o filho sucedeu na direção do clube. Estava eu a dizer que normalmente, foi com grande surpresa, porque normalmente, penso eu, e comigo sucedeu isso, a minha família sistematicamente tinha alguma oposição ao facto de eu estar há tanto tempo na direção do centro. Diziam sempre que, já sei, não podes ir, está tudo mandado pelo centro, quando é que o centro tem... O centro era a primeira razão a ser cumprida. E, portanto, quando o Nuno, eu disse ao Nuno, olha, vou-me embora, já chega, são anos demais, ou são pelo menos anos para deixar isto, vou-me embora. Quando chega a altura das eleições, vem-me o Nuno dizer, pai, estava a pensar em candidatar-me, eu também. Olha, sabes, já conheces isto. És o único que podes dizer que já conheces isto, porque há tanto ano, ele normalmente ia comigo de carro, e portanto era aí que íamos ver jogos e tudo. Foi um orgulho tê-lo também a assumir aquilo que... Foi, mas tinha dúvidas se ia resultar. Nós não somos nem melhores nem piores, somos todos diferentes na vida. O Nuno é um indivíduo muito recatado, o indivíduo é o Nuno, é um indivíduo um bocadinho fechado, eu sou um indivíduo extremamente aberto, extremamente em cafés, em todo lado, quem me quiser vir nos cafés, em qualquer lado, onde exista aglomeração de pessoas, eu estou. O Nuno não, é um indivíduo de casa, refugiado, capaz, e era a principal vantagem que eu reconhecia, era ser um indivíduo capaz e muito bem posicionado para arranjar eventualmente financiamentos para o centro, e por isso eu sentia que ele tinha algumas capacidades. Agora, pronto, há que dar força, e dizia, olha, eu apoio-te. Foi o que fiz, foi o que ele disse, e fomos à Assembleia em que íamos dizer que ele ia sair. Vem o Presidente da Junta e a Vice-Presidente da Junta, que estava com ele também na Junta, dizer, não te vais embora, agora vais passar para Presidente da Assembleia Geral. Está bem. Tem sido aqui uma sucessão. Mais 2 anos, 22 a 24. Depois da 24, que já estamos em 25, não é? Surgiu outra coisa. E agora, o que é que vamos fazer? Toda a gente queria o Nuno como presidente. Uma coisa que eu via, toda a gente queria o Nuno. E o Nuno, mas sou doente, tenho problemas, né? E o Nuno, com tanto problema, eu disse, se a Assembleia quiser, não há problema nenhum. Eu passo para vice-presidente se o Nuno tiver algum colapso. Olha, ainda vou aguentar mais 1 ano ou 2. Senti que não foi uma proposta muito bem aceita pela Assembleia. Foi mais naquele sentido de calar, de consentir, de admitir, do que propriamente outra coisa. Mas foi assim. E foi assim que ficámos este ano, até agora em que saímos em maio. Uhum. E como é que vê a atualidade do clube e o futuro do clube? Como é que perspectiva o futuro do Alquedão numa época em que subiram novamente ao... Houve coisas, como eu acabei ainda há bocadinho de dizer, todos nós somos diferentes. Eu vivi o clube, dei muito ao clube, daquilo que eu era capaz de dizer. Agora sinto que houve coisas que eu nunca fui capaz de fazer. Sinto que onde o clube melhorou muito, sobretudo em 16, quando eu saí, tornou-se aqui uma força de futebol jovem muito mais forte, com um impulso novo que eu nunca fui capaz de transmitir, através do tal rapaz que aqui no Alquedão se chama Areias, é assim que é conhecido, o Dr. Helder, fez um trabalho fantástico, porque eu tenho muita consideração, e foi ele que depois ficou no período de 16 a 18, como presidente e eu como vice-presidente. Quando eu disse, então está bem, vou para tomar conta do futebol e ficas como presidente do clube, quando ele sentiu que estava a ser prejudicado na atividade profissional dele.
ele já era reformado e, portanto, estava um bocado mais à vontade. Portanto, hoje, acho que existe uma dinâmica nova, diferente naturalmente. Acredito perfeitamente nesta dinâmica. Há muito mais gente envolvida do que não havia no meu tempo. Era um indivíduo muito conservador, os órgãos sociais são, no caso do CCR, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e um vogal. Não quis sair daqui, hoje quer se juntar muito mais gente, não sei. Nós não sabemos, pronto, não é o meu modelo, mas não é o meu porque sou diferente. Agora vejo uma grande dinâmica, portanto, à volta do clube. 30 anos, não sei se aguentam. Aliás, quando digam 30, nem foram 30, foram uns bons 60. Mas vivi disto, senti-me bem. Acredito. Estou sempre disponível. Atenção, desde que me solicitem, porque eu tenho um problema que sempre senti. Se houver um problema qualquer, e não vierem ter comigo, eu não vou ter com as pessoas porque sinto que é uma intromissão. E esta coisa sempre Está lá marcou. quando for chamado, não é? Exatamente. Isto eu queria deixar bem claro, quis deixar sempre bem claro, mas às vezes as coisas, passam assim. E é assim, cá estamos numa nova fase, um novo modelo. Hoje estou aqui a olhar este campo, ainda falámos com o Jorge Vala, que nos prometeu dinheiro, mas depois chegámos a determinada altura, sobretudo o Nuno entendeu que, agora vem aqui um sintético novo, mas que apesar de nós já termos encetado conversas, termos já propostas, mas não é justo nós assumirmos estar à frente disto, uma vez que depois não vamos ficar a comandar, então passamos para os novos homens, estão aqui com toda a força, nós sentimos isso. E é bom, é ótimo. Uma obra importante também para o clube. Não há de morrer, Para terminar, só uma mensagem de parabéns da sua parte para o clube. Os parabéns são estes. Os parabéns não podem ser... Os parabéns têm, por regra, uma situação para o passado, em que podemos dizer parabéns pela obra feita, mas é necessário também mandar uns parabéns muito grandes, muito fortes, para o futuro, dizer que acreditamos, ajudamos, estamos presentes, temos na vanguarda sempre disponíveis para tentar ajudar a dar um passo em frente quando efetivamente for necessário, na certeza, porém, de que acredito plenamente nesta nova gente, nestes novos diretores, tenho a plena confiança neles e o Alquidão tem a plena confiança neles. Em força, vamos todos unidos, porque o Alquidão é só um. Não podem haver dois Alquidões, 2 ou 3 ou 4 ou 5. É só um. Então há que nos reunirmos em redor dele para todos em conjunto, que nunca somos demais, para transformarmos num clube cada vez maior. Ok. Fica aqui a mensagem de António Carvalho, uma figura, como vês, com muito para contar e que sabe muito deste clube. Tinha que estar cá connosco, não é, Histórias Luís? não faltariam, com certeza, durante muito tempo poderíamos estar aqui à conversa, não é? Porque Sim, é uma pessoa conhecedora de toda ou de grande parte da história do Alquedão. Mas como bem falou, há outras figuras também muito importantes. Falou de Vítor Carvalho, que também uma figura, um ex-presidente do clube ligado à Associação de Futebol de Leiria e há 20 e poucos anos ligado à Federação Portuguesa de Futebol, e nós obviamente convidámos Vítor Carvalho para esta emissão. Ele não pôde estar presente, disse que iria tentar dar um saltinho aqui ao fim do dia, porque queria mesmo estar aqui a festejar, mas falou connosco e temos aqui também um som para fazer entrar de parabéns da parte de Vítor Carvalho, Luís. Nem mais, é o que vamos ouvir agora. O que é que representa? Representa, sobretudo, uma afinidade imensa com o clube, onde cresci como desportista, como dirigente e como sócio de primeira, digamos, de primeira água, no sentido de dizer que sou um dos sócios fundadores. Na altura, 10 elementos que era necessário para formalizar por escritura pública a constituição do clube. Portanto, eu sou um dos 10 e, portanto, partilho essa paternidade com esses restantes 9. E partilho essa paternidade com tudo aquilo que já era a história do Alquidão da Serra, sem que tivesse sido
um clube formalmente constituído, mas as raízes já vêm de muitos anos anteriormente à data da fundação formal. E por isso de alguma forma, partilhar este sentimento de pertença e, sobretudo, orgulhar do trajeto que o CCR de Alquedão da Serra tem sido no panorama desportivo do Distrito de Leiria, da Associação de Futebol e, sobretudo, do Conselho, onde vai sendo um dos 3 resistentes do futebol de 11, ao longo de muitos anos, de uma rica história, de uma presença na 3ª divisão por 2 vezes, portanto, vencedor, de campeão das competições. Enfim, é uma história de muito trabalho, muito labor, muito empenho e, sobretudo, muita dedicação de todos os dirigentes que pelo clube passaram e, naturalmente, aproveito a oportunidade para desejar também esta nova gerência, administração e presidência, na pessoa do seu presidente, um bom percurso e a continuidade de uma afirmação do CCR como uma força motriz desportiva, social, importante na freguesia e no concelho. Portanto, 50 anos são, de facto, uma data redonda, uma data para comemorar, uma data importantíssima, mas sem todos, desde o primeiro e passando pelos 49 até os 50, todos são importantes, mas, sobretudo, mais uma vez, reforçar este grande prazer que é ter sido um membro diretor, presidente do clube, jogador do clube, e, portanto, onde quer que esteja, e sobretudo nas minhas funções atuais e aquelas que foram ao longo dos anos também sempre ligado ao futebol, o Alquedão da Serra será sempre a razão da minha vida desportiva, quer a nível de dirigente desportivo de clube, de associação e da Federação Portuguesa de Futebol. Muitos parabéns ao CCR, porque de facto é uma força que se vai manter de certeza absoluta como grande força afirmativa no âmbito desportivo e social. Ficamos então com as palavras de Vítor Carvalho, ex-presidente do clube, ligado à Associação de Futebol de Leiria e há 20 e poucos anos também na Federação Portuguesa de Futebol. E agora tem que se fazer o que é preciso ser feito quando há parabéns, não é? Sim, vamos ter aqui um momento muito especial. Aliás, já temos muito boa gente aqui à nossa volta, pelo menos, sei lá, 10, 15, 20, eu acho que estão aqui a juntar-se mais alguns. Várias figuras ligadas, obviamente, ao clube. Sim, e como estamos numa festa de aniversário, são 50 anos do Alquedão, justificava-se, obviamente, e plenamente, cantar os parabéns ao clube, não é? E é para isso que estão aqui todos reunidos, para cantar os parabéns. Portanto, parabéns. 1, 2, 3... Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino uma salva de palmas. Muito bem, e é assim, com este ambiente de parabéns aos 50 anos do Alquedão, que estamos a fechar e da melhor maneira, com chave de ouro, esta emissão especial dos Gentes e Lugares em direto do campo de futebol deste grande clube. É isso mesmo, não podia ser de outra forma, Luís. Muito bem, ficam aqui as nossas despedidas. Estive aqui na mais Jéssica Moás de Sá, também com o apoio técnico do Rafael Duque, ainda do João Carlos Moliano, do Pedro Pestana. Resta-nos apenas agradecer a forma como fomos recebidos, bem ao longo de toda a nossa estadia aqui, de 2, 3 horas, desde que começámos a montar o material até ao momento em que nos despedimos agora com esta canção. Parabéns. E para o final, só relembrar que o Gentes e Lugares regressa amanhã numa outra localidade. Vamos estar no Juncal a partir das 17 horas, novamente em direto, a partir da Rádio Dom Fuas. 15 horas, sim, 3 da tarde, não haja confusão. E Luís, só mesmo para terminar também, lembrar as pessoas que hoje ainda há várias coisas a acontecer na programação da Clube dos 50 anos. A festa prolonga-se até à 1 da manhã. Sim, com usados com garantia. Exatamente. Pela noite dentro. Até à próxima, Gentes e Lugares regressa amanhã, continuação de uma ótima tarde e parabéns, obviamente, ao Alquedão da Serra. Gentes e Lugares.
Este sábado, na Rádio Dom Fuas, a partir das 14 horas, em direto do campo de futebol do Alquedão da Serra, no âmbito das comemorações dos 50 anos do CCR do Alquedão da Serra. Nesta emissão, vamos falar com autarcas e dirigentes de associações desportivas e culturais da freguesia. Gentes e lugares. Este sábado, depois das 2 da tarde, na Rádio Dom Fuas. Esta emissão tem o apoio Rodolixo, gestão de resíduos, a empresa de limpeza do seu município. Porto de Mós, mais limpo. Azeites Morgado, uma produção local em Telhados Grandes, Porto de Mós. Vem render-te aos sabores da McDonald's num restaurante em IC2, São Jorge, Porto de Mós.